Olá, meus amores! Hoje a nossa aula vai ser matemática. Então, pegue aí o seu caderninho de matemática, coloque o cabeçalho, a data, né, direitinho, organize direitinho aí o seu cabeçalho e as páginas que a gente vai trabalhar. Páginas 64, 65 e 66 do livro de matemática. E o assunto será números decimais, tá? Vocês já assistiram o vídeo que a tia Francis propôs aí, né, sobre a explicação dos números decimais. Por que números decimais? Porque a gente vai organizando, nós vamos formando os nossos números a partir de agrupamentos de 10 em 10. Então, a tia Francis colocou aqui na nossa tela, né, para a gente lembrar com mais facilidade, para a gente retomar algumas coisas que foram faladas na escola, sobre esse agrupamento de 10 em 10. Então, olhando aqui no material dourado, a gente tem os cubinhos que representam as unidades. A gente tem a barrinha que representa a dezena. E a placa que está aqui embaixo, olha escondidinho, que representa a centena, né? Você tem também aí no seu material um envelopinho com as pecinhas do material dourado que você já recortou do seu livro de matemática para esses momentos aí que você precisar para retomar esse conhecimento de agrupamentos de 10 em 10, tá? Muito bem. Então, olha só, no nosso livro tá assim, sistema de numeração decimal, centenas exatas. A gente vai falar um pouquinho hoje de centena, tá? Então, olha, nós não vamos falar da unidade, não vamos falar da dezena. Hoje a gente vai falar da centena, tá? A gente vai formar números compostos por 3 ordens, unidade, dezena e centena, com foco na centena. Tudo bem? Muito bem. Olha a questão número 1 aí, o que está dizendo para a gente? Leia os números em sequência. Então, olha, a menininha está lendo aqui do 100, ela chegou lá no 900. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. O que aconteceu? Ela foi aumentando o número de 100 em 100. O segredo é que ela foi contando, sempre aumentando de 100 em 100. Então, começou no 100 e terminou lá no 900. E aí tem o balãozinho aqui, olha, que faz um questionamento. Qual foi a regra que Melissa usou nessa contagem? A regra foi essa. Tia Francis já colocou para você, né? Aumentando os números de 100 em 100. E aí, olha, na atividade número 2, nós temos uma reta. Essa reta, ela começa no 0 e tem alguns números que já estão escritos nesta reta, outros que você vai completar, tá? Então, na reta eu tenho 0, tenho 100, tenho 200. E aí, tem um tracinho, em cima está a letrinha A. Depois do 200, seguindo essa sequência dessa reta, que tem um segredo que você precisa descobrir, que a sequência ele vai aumentando de 100 em 100. Então, se do 0 parou no 100, do 100 parou no 200, qual é o número que corresponde à letrinha A? Você vai completar aqui para a tia, tá? Pode completar na reta e também nessa linha aí de baixo, olha, você vai falar para mim qual é o número que você colocou na letrinha A. E aí você vai identificar também qual é o número que você vai ter que preencher aí na letrinha B, qual o número você vai ter que preencher na letrinha C e na letrinha D. E aí você conclui, então, a atividade de número 2, ok? Bom, atividade número 3. Melissa também descobriu diferentes maneiras de representar esses números. Observe como ela representou o 300. Olha, a Melissa usou 2 formas. Ela usou as pecinhas do material dourado, né? Então, ela colocou 3 placas de pecinhas do material dourado e ela usou também o ábaco. Lembra que a gente fez o ábaco? Pois é. E para ela representar o número 300 no ábaco, o que ela colocou? 3 argolinhas no pino da centena. Porque a gente sabe que aquele pino da centena, cada argolinha que entra lá, vale um grupinho de 100. Então, se ela colocou 3 argolinhas, então significa que ela montou o número 300. E as placas, mesma coisa. 100 mais 100 mais 100, então, corresponde o número 300, certo? Lá na página 65, atividade 4, tem aí um modelo para a gente entender, interpretar, e depois a gente vai seguindo o mesmo exemplo que foi dado na primeira, que já está prontinha. Eu tenho aqui, olha, o escrito 400.
E aí, do outro lado, eu tenho como eu posso representar esse escrito 400, tá? O que é 400? 4 grupos de 100 ou 4 centenas. E também 400 é 100 mais 100 mais 100 mais 100. Repetir o 100 4 vezes, né? Então, agora, as próximas quantias, as próximas quantidades, você vai ter que explicar para mim as formas de identificar o número. Então, está escrito 500, e aí, olha, tem uma parte da atividade pronta. 5 grupos de 100 ou, aí você vai completar, tá? Com as mesmas formas que foram mostradas para você lá no 400. Da mesma forma, você vai fazer os 600 também. Uma parte da atividade está feita, outra parte você vai completar. Agora, os 3 últimos, você vai ter que ser esperto, tá? Porque, olha, eu tenho só uma dica aí. Ou 7 centenas. O que é 7 centenas? Você vai ter que completar, então, o que está faltando. Lembrando que todos têm que ter todas as informações que apareceram lá no 400. Porém, diferente por quê? Porque a gente vai montar outros números, né? Mas as informações que apareceram no 400 têm que aparecer em todas as outros números que vocês forem montar, tá? Indo lá para a página 66, você tem uma tabela que você vai ter que completar com os números que estão faltando, tá? Agora aqui, a gente não vai crescer, aumentar de 100 em 100 mais não. Aqui a gente vai aumentar de 1 em 1, tá? A sequência agora é outra. Então, começa no 900 e vai parar lá no 979. Então, você vai ter que completar com os números faltosos. Só que tem uma coisa, alguns quadrinhos estão pintados de laranja. Onde está pintado de laranja, você não vai completar com número nenhum, tá? Você só vai completar os quadrinhos que estão em branco. Lembrando que a sequência está aumentando, crescendo de 1 em 1. Depois do número 2, tem um segredo. Existe uma sequência, você vai ter que descobrir de quanto que está aumentando. Olha a sequência da letra A. 780, 784, 788, 792. Você vai ter que ver de quanto que está aumentando aqui para você completar com os números faltosos. A letra B é a mesma coisa. Olha, está o 910. Mas antes do 910 tem um número. Você vai ter que descobrir que número vai entrar aqui. Depois do 910 tem o 900. Eu estou achando que essa sequência não está aumentando. Ela está diminuindo. Você vai ter que identificar com quem está te ajudando aí de quanto em quanto que essa sequência está diminuindo e completar para a tia os números faltosos, tá? E a questão 3, escreva o número com 100 unidades mais que. Então, eu tenho a letrinha A, o número 153. Qual é o número que tem 100 unidades a mais do que esse? Então, você vai juntar o 100 na letrinha A, no 153, e vai colocar o resultado. Depois vai colocar 510 mais 100. Por quê? O número que eu quero, ele tem 100 unidades a mais. Então, você vai ter que somar, né? A letrinha C, 604 mais 100. Letrinha D, 900 mais 100. O número 4, que é a última atividade, a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, agora vão ter 2 centenas a menos. Então, olha, agora vai diminuir. Eu tenho 354. Eu preciso tirar 2 centenas dele. Com quanto que eu vou ficar? Depois eu tenho o número 222. Eu também vou tirar 2 centenas. Com quanto que eu vou ficar? A letrinha C, eu tenho 680. Eu vou tirar 2 centenas. Qual vai ser o resultado? E a letrinha D, eu tenho 200. Eu vou tirar 2 centenas. Com quanto que eu vou ficar? Ah, então a gente vai, ó, colocar essa cabecinha para funcionar, queimar os miolinhos e responder tudo direitinho para a tia. Tia França está esperando a entrega da sua atividade, tá? Usa as estratégias, conversa com quem está te ajudando, pensa, repensa, corrige o que você fez, mas entrega a atividade para a tia Francis, ó, com todo o capricho do mundo que eu estou te esperando, tá bom? Um beijo grande e até a nossa próxima aulinha.